Mas versus mais. Mais versus mais, não é? Eu penso que essa é uma questão muito simples, muito fácil. E em caso de dúvidas, nós podemos sempre olhar, observar, prestar alguma atenção à componente vocabulário. Eu disse, Fai, é importante que nós enriqueçamos o nosso vocabulário. Então, mais, com I, não é? Por favor, vamos lá. Mais e mais. Não sei se consegue apanhar. Ok. Fly. Este mais não há segredo. Ele é advérbio. É um advérbio. E permitam-me fazer um adendo, Fly. Se nós queremos aprender qualquer língua, devemos começar sempre por estudar morfologia. A base de qualquer língua é morfologia. Por favor, defina a morfologia. Morfologia nada mais é na parte da gramática que estuda as classes de palavras. Que as agrupa, que as seleciona em grupos de elementos com características comuns. Começando basicamente em palavras invariáveis e palavras variáveis. Okay. Elas são 10. Temos 6 variáveis e 4 invariáveis. É basicamente isso. Porque se você não conhecer morfologia, você não sabe qual elemento dentro do enunciado, dentro da frase, desempenha determinada função. Assim sendo, você não consegue interpretar, tampouco você consegue organizar e codificar o enunciado. Se você não sabe o que é um substantivo, você não sabe o que é um verbo, você não sabe o que é um adjetivo, você não sabe o que é um advérbio. Dificilmente, em português, você dificilmente aprenderá inglês. Claro, você pode aprender o colóquio, a oralidade, uma determinada variedade ou variante daquela língua, um determinado nível. Entretanto, você não será um falante eficiente da língua. Você não terá um domínio da norma culta, da norma padrão da língua. E a maioria de nós busca isso, não é? Poder comunicar-se em todos os níveis. E para tal temos de dominar a norma padrão. Se queremos ser falantes proficientes da nossa língua, devemos fazê-lo. Então, eu vou falar sempre das classes gramaticais. O segredo está nas classes gramaticais. Se nós não conseguimos olhar para um elemento e retirar dele e selecionar a classe gramatical, dificilmente vamos conseguir fazer análises, avaliações linguísticas ou gramaticais, conforme quisermos designar. Perdão. Mais advérbio. De quê? Quantidade ou de intensidade. Por exemplo, eu quero mais uma taça d'água. Quantidade. Correto? Mais e mais. Mais advérbio. Advérbio. Como eu disse, pode ser um advérbio de quantidade. Eu quero mais uma taça d'água. Porém, também pode ser o quê? Um advérbio de intensidade. Eu jogo mais do que tu. Advérbio de intensidade. O Miguel estuda mais do que o Paulo. Eu preciso de mais tempo. Sim. Então, não, no caso tempo é quantidade. Mais tempo é quantidade, sim. Quantidade. Então pode ser um advérbio de tempo, ou de quantidade, perdão, ou de intensidade. E você tem mais, o que é mais? Mais é uma conjunção. Reitero, Fly. Morfologia, o que é uma conjunção? Você sabe? Não. Então, se eu souber explicar-lhe o que é uma conjunção, isso para si já é uma coisa difícil, torna a percepção difícil. Então tenho de recuar, tenho de fazer o enquadramento com o termo conjunção. Esteja à vontade. Sim, conjunção é um termo que liga orações. É um termo que relaciona orações do mesmo período, determinando ou estabelecendo uma relação de hierarquia ou de autonomia entre ambas. Por isso você tem orações subordinadas e orações coordenadas. As orações coordenadas são aquelas orações que têm autonomia entre si. O Fly treinou e trabalhou. Período composto por coordenação. São orações que têm uma relação de compatibilidade. Nenhuma está sujeita à outra. O Fly trabalhou e treinou.
Um outro exemplo. Período composto, porém, por subordinação. O Fly treinou, mas não alcançou os objetivos. Uhum. Ok? Atenção, eu tenho dois períodos, duas orações no mesmo período, é um período composto. Porém, é um período composto em que eu tenho dois elementos que se contrariam. Treinou, não alcançou os objetivos. Você tem um objetivo com o seu treino, você não os alcançou. Então, ele é uma conjunção adversativa. Vai ligar orações contrárias. Lídia ri, mas Tatiana chora. Por exemplo. Conjunção adversativa. Então, mais quantidade ou intensidade? Preciso de mais tempo, preciso de mais água, tu trabalhas mais, eu trabalho menos. Antônimo de menos também, não é? Claro. E mais conjunção. Giovanni, estou inseguro. Como posso usar o mais com confiança? Entenda. Se no contexto em questão, o termo mais pode ser substituído por entretanto, contudo, no Porém. entanto, porém, todavia, então esse aí. Este, mas. Elas têm a mesma função. Eu ia lhe perguntar o porém e o mas. Sim. Contudo, alguns de nós dizem, mas entretanto, Pois. mas todavia, mas no entanto, não é. Ambas as duas, fugindo um sim, pouco. sim, Né? sim. É redundante. Pois. É redundante. Ok. Fla Podcast.